Rua do Ouvidor, né, é considerada e é realmente a mais famosa das ruas da cidade, né? E muito desse glamour ela adquiriu após a chegada da família real, né? Antes o Rio tinha todas as características de uma cidade colonial. A Rua do Ouvidor, ela, de certa forma, ela simboliza assim, bastante o desenvolvimento e a formação do centro do Rio de Janeiro. Porque o Rio assim, ele foi fundado em 1º de março de 1565 no sopé do Morro Cara de Cão, que fica ao lado do Pão de Açúcar. E durante 2 anos houve muitas batalhas e tal, principalmente contra os indígenas, porque os franceses, a maioria já tinham sido expulsos. Eles resolveram ocupar o Morro do Castelo, que na época se chamava Morro do Descanso, que seria uma posição melhor para se defender de algum ataque. Toda a parte em volta era formada de pântanos, de mangues, era muito difícil, não tinha como ocupar naquele momento. Mas à medida que a população ia aumentando, foi preciso abrir ruas naquele espaço todo, na várzea, né, como chamavam. Obviamente ela já era muito importante, como era 1º de março, né? Após a cidade descer do Morro do Castelo, essas foram as primeiras ocupações que ocorreram. E aí a primeira rua foi até a Rua da Misericórdia, depois foi a Rua Direita, que hoje é a Rua 1º de março. Eram ruas que ligavam o Morro do Castelo até o Morro de São Bento, onde os beneditinos construíram lá o seu mosteiro. E assim, à medida que conseguiam drenar e aterrar parte da várzea, iam surgindo novas ruas. Surgiam ruas perpendiculares a essas 2 principais, que eram a Misericórdia e a Rua Direita. E uma delas foi a Rua do Ouvidor, que era do século XVII, ela tem vários nomes. Os registros históricos dizem que essa rua é de 1574 como desvio do mar. Por que desvio do mar? Porque justamente essa rua era a única rua transversal, por acaso os historiadores consideram a rua transversal mais antiga, que fazia literalmente um desvio do mar, porque todas as ruas antigamente, tirando as ruas do Morro do Castelo, elas iam diretamente ao mar. Ainda no século XVI, essa rua mudou para o nome para Aleixo Manuel. Por que Aleixo Manuel? Porque foi um dos primeiros moradores da rua. E por que Rua do Ouvidor? Muitas dessas ruas que hoje nós conhecemos, elas tinham um nome para cada trecho dela. E muitas vezes o nome era de acordo com um morador local. Então a Rua do Ouvidor passou a ter esse nome, acredito que por volta do século XVIII, assim, porque morou lá um ouvidor, que era uma espécie de... era um alto cargo do jurídico, do poder jurídico, da magistratura. Então, era Francisco Bercoá da Silveira. E aí ficou esse nome. Aonde morava o ouvidor, a população falava, naquela rua ali, é a Rua do Ouvidor. Então, por tradição oral, a rua começou -se a chamar Rua do Ouvidor. Houve várias tentativas de mudança depois, mas nenhuma delas deu certo. No final do século XIX tentaram mudar também, mas o povo já tinha adotado esse nome. Até 1808, essa rua era uma rua normal. E após a chegada da família real, com a elevação da cidade à categoria de sede da corte portuguesa, né, vieram também todo esse tipo de comércio mais glamourizado, e livrarias, alfaiates, enfim. E a Rua do Ouvidor passou a sediar esse tipo de comércio mais elitista. Em 1808, Dom João VI, ele abriu os portos para o mundo. Houve um verdadeiro êxodo de franceses para cá. E aonde os franceses foram parar? Na Rua do Ouvidor. A Rua do Ouvidor era exatamente como ela era, tem o mesmo comprimento como é hoje, 800 metros, e uma largura de 6,6 metros. Então, todos os franceses que vieram para cá se estabeleceram no Rua do Ouvidor a vir fazer um comércio. Tá? Aí começa a história do comércio da Rua do Ouvidor. Você imagina todos os franceses vindo ao mesmo tempo para essa rua. Ela passou a ser uma rua muito importante do ponto de vista de confeitarias, de lojas de moda. Os franceses principalmente se estabeleceram lá durante muitas décadas, assim, do final do século XIX, parte de roupa, de moda mesmo em geral, de cosméticos. E a Rua do Ouvidor, ela acabou ficando muito conhecida, principalmente no século XIX, a partir do Segundo Império, do Dom Pedro II, porque foi a primeira rua a ter iluminação a gás no Rio,
né, através do Barão de Mauá, e a partir daí ela passou a ter uma vida social e cultural muito forte. Foi a primeira rua que colocou paralelepípedos, mais uma vez pela cada presença da elite. Em 1877 foi a primeira rua a receber um telefone que foi fabricado no Brasil. Em 1859 foi a primeira rua que teve a linha de bondes que levava para Botafogo, que era puxada a burro, tá? Também saía daqui. Em 1897 foi a primeira rua onde foi inaugurado o primeiro cinema de rua do Rio de Janeiro, também foi na Rua do Ouvidor. Em 1890 foi a primeira rua a receber a energia elétrica no Rio de Janeiro. Os principais jornais do Rio de Janeiro ficavam lá. Machado de Assis constantemente se refere à Rua do Ouvidor nas suas crônicas, e era um espaço realmente onde você encontrava as pessoas, né? E os políticos iam, o Rio de Janeiro era a capital do Brasil. O Jornal Correio da Manhã, por exemplo, foi fundado lá, depois que mudou o Jornal do Brasil, vários outros jornais. As livrarias que existiram aqui, a Garnier, a José Olímpio, várias livrarias importantíssimas que escreveram seu nome na história. A Garnier foi a que publicou os livros do Machado de Assis também. E era a Rua do Desfile, né? As pessoas desfilavam ali de tarde. Mas hoje ainda tem, esse início assim foi bem preservado, acho legal. Ali perto da Folha Seca mesmo. No final do século XIX foi uma efervescência cultural ali, né? Era muito grande o número de... Tanto que o Machado mesmo saía da repartição pública dele, que era ali perto, e sempre parava ali nos cafés, né? Era ali que você discutia as coisas e tudo, né? Via projetos, né? Era sempre no Ouvidor. E os jornais todos ali, né? Então não tinha como fugir disso. A Rua do Ouvidor continua, tem o seu glamour registrado até os anos 1900. Um jornalista da época chamado Edmundo falava que a Rua do Ouvidor era um beco formoso, um beco luxuoso. E realmente concentrava a elite carioca, concentrava as lojas mais caras do Rio de Janeiro. Eram todas lojas importadas. Só que isso vai acabar um pouco com a inauguração da Avenida Central, hoje o que conhecemos como Rio Branco. Tá? Pereira Passos, o prefeito que reorganizou todo o centro do Rio de Janeiro, ele fez obras e ele inaugurou essa obra faraônica no dia 15 de novembro de 1905. Então, todo o glamour da Rua do Ouvidor passou para a Avenida Central. Esse pedaço da rua que eu há 12 anos ocupo com a Livraria Folha Seca, da 1º de março para cá, no sentido da praia, sempre foi um pedaço menos importante, se é que pode-se dizer assim, né? Nesses aspectos, porque era um pedaço mais voltado para o mercado de peixe, e também para as atividades ligadas ao porto, que da Praça 15 aqui, como sempre. De um tempo para cá, uns 20 anos para cá, essa região foi mudando muito com as transformações acontecidas, inclusive agora a perimetral já não existe mais, né? E esse pedaço da rua era composto basicamente de casas de pesca ou de produtos ligados à pesca, e isso foi mudando. Hoje essa região está com uma característica um pouco diferente, e por acaso uma das poucas livrarias da rua atualmente é nesse pedaço aqui onde eu estou ocupando. Eu tenho também a Saraiva ali no pedaço entre a 1º de março e a Rio Branco. Hoje, né, eu acho até interessante que ela tem ainda muita parte de escritórios, né? Ela tem um movimento de restaurante muito grande, e no início dela ela tem ainda um sobrado, uma parte do casario muito bem conservado. Tem a Igreja da Lapa dos Mercadores, que é uma igreja do século XVII, que foi fundada por comerciantes, né, que queriam ter a sua própria paróquia, né, seu templo religioso. E tem alguns bares assim, como os bares antigamente, que hoje, de certa forma, também agregam muita gente ligada à cultura do Rio. A rua, como era fechada, os barzinhos ficam todos com o movimento na rua, do paralelepípedo, né? E tem de vez em quando rodas de samba lá, roda de chorinho. Então você vê até muitos escritores contemporâneos, muitos músicos que frequentam a rua, e de certa forma ela mantém um pouco a sua importância assim, que ela adquiriu ao longo dos séculos. Com a ida para a praia, né? Surgimento e a popularização de Copacabana, de Ipanema, naturalmente, e a ocupação da Zona Oeste também com a Barra, naturalmente isso foi ficando um pouco diferente, né? Agora parece que tem a tendência de voltar
aos empresários voltarem a ter escritório no centro e até mesmo o centro virar lugar de moradias. Vamos ver se isso acontece também. Nos dias de hoje ela continua uma rua comercial, é uma rua que reside muitas poucas pessoas, tá? Mas você tem registro de moradores aqui. Foi palco nos anos 70, nos anos 50 de protestos, tá? A Rua do Ouvidor sempre foi uma rua de concentração de protestos. E também aqui na Rua do Ouvidor a gente abriga três monumentos históricos muito importantes: a Igreja Nossa Senhora dos Mercadores, a Igreja Santa Cruz Militares, e ali na frente, na Travessa do Ouvidor, foi onde foi fundada a Academia Brasileira de Letras. Entendeu? Então, eu não diria que a Rua do Ouvidor é a rua mais importante do centro, mas com certeza é uma das ruas históricas mais importantes que influenciaram muito na cultura do que conhecemos do Rio hoje. Quero bate-papo na esquina, eu quero o Rio Antigo com crianças na calçada, brincando. A Rua do Ouvidor, ela é cercada de fofocas. Né? Nós historiadores agregamos uma fofoca histórica. Duas fofocas interessantes foi uma, desde 1829 a rua era inteiramente só para pedestres. Né? Só que uma certa vez o nosso imperador Dom Pedro II tentou entrar na rua com carroça. Tá? Só que a carroça dele foi barrada por um guarda. E o guarda falou: não pode entrar carroça aqui. O cocheiro falou: essa é a carroça do nosso imperador Dom Pedro II. Ele poderia ser o Papa que não vai entrar aqui. No momento, foi um momento de risada, mas o guarda foi preso, mas o imperador também não passou. E talvez a fofoca mais famosa de todas seja o pai dele, o imperador Dom Pedro I. Como muitos sabem, Dom Pedro I era muito namorador. Seu primeiro filho foi com 16 anos de idade, o seu último com 30. Ele só teve 30 filhos. Aonde entra Dom Pedro na Rua do Ouvidor? Como eu falei, a Rua do Ouvidor era cheia de francesas. Todas as balconistas eram francesas lindas. Dom Pedro I, garanhão que era, teve 2 amantes na Rua do Ouvidor. Inclusive, ele adorava frequentar essa rua, não só por causa das lojas, mas ele adorava a rua por causa das francesas. Inclusive, teve 2 filhos com cada amante francesa. Tá? E foi nessa rua que ele começou também um romance com uma freira, que também se originou no filho dele. Que pego no meu rádio uma novela, depois eu vou lá, faço um lanche no Capela.